Shalom, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem, na paz gloriosa de Cristo. E meu nome é Cauã Geraldo, mas não se apegue ao meu nome, não se apegue a mim, mas se apegue a Cristo. Esse canal é sobre Cristo, então vamos desbruçar, vamos ler a palavra, vamos fartar da palavra. Nós vamos estudar um pouco Romanos 6, vamos começar por Romanos 6, do 1 ao 2, amém? Que diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. E muitas pessoas têm essa imagem de que agora que nós temos a graça, eu posso continuar com a minha vida. É lógico que eu não vou ser um cara mau completamente, mas também não preciso me esforçar tanto para ser bom. Não é isso que a palavra diz. Como nós, que estamos mortos para pecados, viveremos ainda nele. Talvez você tenha esse pensamento de agora eu posso continuar pecando, já que eu sou salvo pela graça. Talvez você realmente não foi morto para o pecado. E isso é um perigo. Às vezes nós pegamos aquilo que nós queremos da Bíblia. Ah, você é salvo, você tem a vida eterna. Mas não pegamos a parte do renunciar. E isso é um perigo de nós apenas pegar, seja forte e corajoso, e não pegar o que vem antes. Siga minhas leis e os meus mandamentos. Bom, e continuando, Paulo continua escrevendo, agora do 3 ao 7, Romanos 6, do 3 ao 7. Continua aí com a sua Bíblia de papel aberta, vamos ler um pouco. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo disto que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Andemos em novidade de vida, para que não sirvamos mais o pecado. Cristo veio para que nós andemos em uma novidade de vida, em nova criatura, para que nós não possamos servir mais o pecado. Se você ainda serve o pecado, achando que está salvo, você não está salvo. Você não foi morto com Cristo. Você sente que talvez tenha lutado com tentações, ou talvez você tenha se acomodado a elas. Nós devemos entender que constantemente nós estamos em uma luta. O diabo, ele está ao nosso derredor, esperando para nos morder, esperando apenas uma brecha, apenas uma brechinha que você dá. Então, que nós possamos entender que nós estamos em uma luta, nós estamos em uma guerra constante. Quando nós aceitamos a Cristo, queremos viver piamente para Cristo, viver fielmente para Cristo, nós temos que ter a consciência de que nós estamos nos alistando para uma guerra constante, uma guerra toda hora, constante, no campo da mente, no campo físico e em qualquer âmbito que nós estivermos. Nós seremos questionados, não somente por pessoas, mas também por nossa própria mente. Agora que nós fomos salvos, não devemos deixar que o pecado reine sobre nós. Com Cristo, ele nos deu o poder de dizer não, que nem Proerd, ensinando a dizer não. Eu sempre faço essa piada. Não significa que não há mais pecado em mim, mas que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Agora, vocês abram a sua Bíblia, arrasta um pouquinho pro lado. Quer saber como ter essa vida? Arrasta pro lado. Abra lá em 1 João 1,8, que vai dizer assim: se disséssemos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O que significa? Que nós ainda temos pecado. Eu, você, ainda temos pecado, mas significa que ele não tem mais domínio sobre nós. Cristo nos deu o poder de dizer não. Esse versículo nos mostra que aqueles que estão vivendo uma vida confortável, uma vida de conformidade, uma vida que não está lutando pela sua santidade, talvez não tenha morrido de fato para Cristo. Pois aqueles que morreram enfrentam uma luta constante de segurar a sua santidade, uma vida contra o conforto, uma vida contra a vida boa. Eu digo no sentido de ter o que esse mundo oferece, sabe? No mundo jaz do maligno. A santidade, ela é uma luta diária, uma luta em que o diabo está de um lado tentando me burlar, o diabo está de um lado tentando pegar a minha santidade, tentar burlar os meus pensamentos, e eu não posso dar descanso a essa luta, pois eu estou segurando a minha santidade, e o diabo está puxando, tentando pegar minha santidade
santidade. Aí você cansa, aí você descansa. Aí ele puxa a sua santidade. E você repete a sua santidade. Aqueles que não estão lutando para segurar a sua santidade, talvez não tenha morrido para Cristo de fato. Quem vive uma vida de conforto não esteja morrido para Cristo. Não entenda mal, tá? Uma vida de conforto, não digo uma vida confortável, onde você tem sua família, pá, não tô falando isso, tá? E Jesus diz, aquele que não carrega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Todos nós somos maus, todos nós temos desejos maldosos, todos nós temos aquele pecado que talvez se afrouxasse mais um pouquinho caía. Todos nós temos coisas para resolver, todos nós temos aquilo que nos brilha os olhos, todos nós estamos lutando contra um pecado. E qual é o seu pecado? Nós observarmos, peraí, eu sou fraco nisso, então eu preciso me apoiar mais em Deus nesse sentido. Você precisa entender qual é a luta que você está lutando. A maior arma do diabo é achar que não tem nada a ver. A maior arma do diabo é achar que você é forte nisso. A maior arma do diabo é você pensar que isso talvez não é nada. E se você fala que não tem pecado, se você não está lutando contra nada, parabéns, você já pode ir pro céu. Enoque, tudo certinho, santão. E aqueles que dizem que não tem pecado, como nós vimos, a verdade não está nele. E talvez você esteja caindo no pecado do ego, tá? E não existe pecadinho ou pecadão, pecadão maior ou pecadinho menor. É tudo pecado. Você olhar para uma menina na rua, você está pecando. Da mesma forma que um cara que está adulterando. Da mesma forma que um cara que está fazendo a maior atrocidade no mundo. Da mesma forma que Hitler. Você está pecando. Não existe pecado maior ou pecado maior. É tudo pecado. É pecado. Então, mano, não dê brecha, não descanse. Não dê espaço pro pecado. Não deixe que o pecado reine. Todos nós temos um pecado guerreando em nosso sangue, guerreando em nós. Todos nós temos um pecado com o qual nós estamos lutando. E que nós não possamos ficar habituados, nos acostumados, nos encostar nele e falar assim, tô descansado. Não, todos nós temos um pecado, pois aquele que se tornou nova criatura não é o nosso corpo. O que se tornou nova criatura é o nosso espírito. E o nosso corpo continua pecador. Abra lá agora em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura, não vem disto das concupiscências que guerreiam em vossos membros? Ou seja, dos pecados que guerreiam em vossos membros. O pecado está guerreando em nossos membros. Nesse exato momento, tem um pecado guerreando em meus membros. Da mesma forma, agora, tem pecado guerreando em seus membros. Se você quer continuar agora com esse seu pecado de estimação, se você quer continuar da mesma forma que você está e não quer ser confrontado, boa sorte. Eu não vim aqui passar a mão na cabeça de vocês, eu não vim aqui falar uma palavra aonde talvez você vai falar assim, agora minha vida vai mudar e eu vou conquistar, eu vou ter sucesso. Primeiramente, o que é sucesso? Eu quero te confrontar, eu quero te induzir a ser melhor em Cristo. Não quero que você continue nessa vida errada. E se você quer, boa sorte, pode sair desse vídeo. Eu não tô nem aí. Mas se eu posso dizer algo, não siga o seu coração. O coração é enganoso, seu coração é miserável, sabe? O coração nem sempre vai te dizer algo bom pra você ir, sabe? Lá em Romanos 1:24 vai dizer assim: portanto, Deus os entregou à imundície por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Enfim, aqui Paulo tá falando sobre a homossexualidade, mas foque nisso. Deus entregou essas pessoas à imundície e às luxúrias de seus próprios corações. Ou seja, já estava no coração deles. Uma das coisas que você pode observar é que o juízo de Deus é entregar você a você mesmo. É entregar você a seus próprios desejos, a seu coração. Esse que é o juízo de Deus. Deus está falando assim, eu te entrego você a você mesmo. Agora, voltando lá em Romanos 6:12, eu falei que a gente ia ler Bíblia hoje, porque a Bíblia é a Bíblia. Então, volte lá em Romanos 6, para nós continuarmos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Não deixe que o pecado reine em vós. Para você, o que é deixar o pecado reinar? Paulo está dizendo, não deixe que o pecado reine. Mas, em outras palavras, Paulo vai dizer em outros versículos, se enchai do Espírito, andai no Espírito e não na carne. Continuando, lá em Romanos 6 mesmo, agora o 13, nem tão pouco apresentei os vossos membros como instrumentos de justiça ao pecado, mas apresentei-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de
justiça a Deus. Não oferecei os vossos membros à injustiça. Ele nos chama para viver um processo de santificação, não oferecendo os nossos membros à injustiça, ao pecado, às concupiscências. Eu acho que eu falei certo, mas ele nos chama para cada dia ser mais parecido com Jesus. Basta ao servo ser parecido com o seu mestre. É entender que nós estamos num processo de santificação, um processo de que a cada dia eu estou sendo melhor, eu estou sendo transformado de glória em glória, e entender que eu não consigo ser santo sozinho, eu não consigo viver a santidade sozinho. Até para poder viver a santidade eu preciso dele, até para me poder viver com ele eu preciso dele. Não, mas é lógico isso, né, velho, que eu tô falando? Mas a cada dia eu vou me esforçar a ser melhor, a cada dia eu vou me esforçar a ser cada dia mais parecido com Jesus. Romanos 6,14, né, continuando: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como vencer o pecado? Como eu posso lutar contra o pecado? Tiago 4,7 vai nos responder: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus. Sujeite as suas vontades, os seus desejos, os seus pecados a Deus. Como eu posso sujeitar a Deus? Em oração, na Bíblia, na leitura da Bíblia. Mano, se sujeite a Deus. Entenda a vontade de Deus, esteja debaixo da graça de Deus e resistir ao diabo, pois ele fugirá de vós. Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele se sujeita a Deus. Ele diz versículos bíblicos e o diabo foge de Jesus. Mas como me sujeitar a Deus? Como entender qual é a vontade de Deus? Está tudo aqui. Tudo está na Bíblia. Qual que é a vontade de Deus? Mano, tá aqui. Sabe, às vezes nós ficamos presos. Mano, qual o trabalho que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que Deus quer de mim? E tudo isso é válido. Mas às vezes nós ficamos paralisados com essas perguntas. Não entendemos que a maior vontade de Deus tá aqui, cara. Se você quer escolher um trabalho, cara, simplesmente veja. Vai contra a palavra de Deus? Não. Vai contra o que Deus pensa de mim? Não. É contra o caráter de Deus? Não. Então vai. Se Deus não te deu uma direção específica, vai. Porque no caminho Deus pode te dar uma direção específica. O que nós não possamos fazer é ficar parado. Isso não está na Bíblia, mas o que diz? A mente vazia, oficina do diabo. E é meio que isso, né? Mas nós precisamos se sujeitar a Deus, sujeitar à vontade de Deus. Se nós estamos sujeitos à vontade de Deus, se nós estamos sujeitos a Deus, nós não vamos fazer nada que vai contra o caráter de Deus. Mas é entender que os meus pensamentos, os meus desejos, o meu coração está corrompido. Então eu preciso me sujeitar a Deus, me sujeitando na palavra bíblica, na oração, para que eu possa entender quem Deus é, qual é a vontade dele. Amém? Esse é o devocional de hoje. Não sei se ficou bom. Se Deus falou com você, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!